Olá, vamos ver como montar um dashboard utilizando o Power BI e eu vou usar essa planilha aqui de exemplo que eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode baixá-la no meu blog para que você possa também fazer um treino aí utilizando o Power BI. Obviamente você precisa de uma licença do Power BI ativa para poder fazer esse tipo de uso do aplicativo, mas você pode baixar uma versão de avaliação no site da Microsoft também. Então já tenho aqui o Power BI aberto, vamos clicar aqui em obter dados. Feito isso, abre essa tela aqui que eu posso escolher o tipo de banco de dados que eu tenho. Aqui o meu é uma planilha Excel, vou manter aqui mesmo. Vou clicar em conectar e ele vai pedir para escolher um arquivo. Eu vou clicar nesse aqui, modelo orçamento residencial. Aí o Power BI abre essa tela do navegador, você precisa selecionar quais as abas da planilha te interessam. Aqui a minha planilha só tem uma aba e eu vou clicar em carregar. Assim que o Power BI finalizar o carregamento, aparecerão aqui os campos que você pode utilizar para criar o seu dashboard. Então vamos criar aqui primeiramente um gráfico de colunas. Basta clicar aqui no gráfico de colunas, olha só. Aí você pode escolher uma posição, depois você pode movimentar também, não tem problema. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor, né, como que eu quero aqui do meu orçamento doméstico, para ele totalizar. E colocarei aqui no eixo classe. Esse meu classe ele separa entre receitas e despesas. E vou colocar aqui também o tipo. Esse tipo aqui são os previstos e realizados. Então, valor previsto e valor realizado. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, os rótulos de dados, fica muito fácil. Basta clicar aqui nesse rolo de pintura. Clicar aqui em rótulos de dados e olha só, basta ativar aqui os rótulos de dados. Já estão aqui os valores aparecendo. Eu posso fazer outras formatações também, o tamanho de fonte, eu posso mexer nas cores, tudo isso está aqui, eixo X, eixo Y, cores dos dados. Então você pode fazer as formatações que achar mais adequadas. Então aqui, por exemplo, no previsto eu quero que apareça em preto. Está ali, ó, aparecendo em preto. O realizado eu quero que apareça em cinza. Pronto, já temos aqui previsto e realizado em preto e cinza. Então, use e abuse aqui das formatações, você pode deixar da forma que achar mais adequado, mudar o tamanho de fonte e por aí afora. Agora vamos ver o seguinte, aqui está aparecendo o total, né, o geral, tudo que eu tenho de previsto e realizado, tanto de receitas quanto despesas. Mas talvez isso não interesse dessa forma, então vamos colocar uns filtros. A primeira coisa eu posso, então, clique fora do gráfico, clique aqui nesse ícone de segmentação de dados e, por exemplo, eu posso colocar aqui um filtro de data. Então é só arrastar a data aqui no campo e olha só, agora eu tenho como selecionar a data. Eu vou encolher aqui um pouquinho e, por exemplo, eu posso filtrar aqui, olha, de 31/1 até 1/3. Sendo feito esse filtro ali, ele já automaticamente aplica o filtro aqui no meu gráfico. Se eu quiser voltar com todos os dados, basta arrastar e ele também já aplicou automaticamente aqui no meu gráfico. Eu posso arrastar esse filtro um pouco mais para baixo. Eu posso criar outros gráficos, sim. Eu vou colocar aqui esse gráfico de rosca. Eu quero saber, por exemplo, nesse gráfico de rosca, todos os itens que eu tenho e quero saber o valor deles. Então, olha só. Tenho aí vários itens que estão aparecendo, né? Salário, aluguel, mas olha só, tá estranho, né? Porque aparece aqui tanto receitas como despesas de novo, porque tudo está aparecendo. Então eu posso criar um outro filtro. Vou clicar aqui para criar um novo filtro. Nesse filtro aqui eu vou colocar as classes e eu vou criar mais um filtro, que eu vou colocar o tipo. Então, olha só, agora eu posso classificar em previsto e realizado, posso filtrar também receitas e despesas em separado, né? E é claro, você pode organizar todos esses filtros de um lado só aqui no seu dashboard para ficar mais organizadinho, né? Então, olha só, classe, receitas e despesas, deixa eu arrastar um pouco esse gráfico para baixo. Aqui nos tipos previsto e realizado, eu posso colocar aqui também. Posso arrastar esse outro aqui da data um pouquinho mais para cá, encolher um pouquinho o tamanho dele, para não ficar tão exagerado. E aí agora eu já tenho aqui ó, valor por classe e tipo, tenho também o valor por item, né? Então cada um dos itens que eu
que eu tenho aqui nas minhas contas. Eu quero, por exemplo, aqui, ó, somente despesas e somente o realizado. Temos aqui as despesas realizadas. Esse mesmo gráfico de colunas que eu tenho aqui embaixo, se você olhar aqui, eu coloquei assim, ó, classe, tipo e valor. Eu posso fazer um outro, então clica fora do gráfico, e eu posso começar com tipo, depois a classe, e aí o valor. Então ele é um gráfico muito semelhante com esse que está em preto e cinza, só que ele organiza as informações de uma maneira diferente. Então olha só, temos aqui então o previsto de despesas e receitas e o realizado de despesas e receitas. Aqui nós temos o previsto e o realizado de receitas, o previsto e o realizado de despesas. É só uma forma diferente de enxergar os mesmos dados. Aí claro, você vai precisar escolher o que fica mais adequado para o seu dashboard, para aquilo que você gostaria de mostrar. O que mais que nós podemos fazer? Vou fazer agora um gráfico de colunas, por exemplo, com todos os itens, o valor, e aqui ainda vou colocar assim o tipo, se é previsto ou realizado. Isso, assim ficou melhor. Então olha só, temos aqui agora previsto e realizado de salário, de aluguel, de escola. Eu quero colocar aqui os rótulos. Novamente, vem aqui, seleciona rótulos de dados e pronto, agora temos os rótulos em todos eles. Se você fizer algum filtro, por exemplo, eu quero saber somente as receitas. Clico aqui em receitas, aparecerão somente os itens que correspondem a receitas, que no caso aqui é salário. Eu quero saber só as despesas. Vão aparecer só os itens relacionados às despesas. E vejam que todos os gráficos são filtrados de acordo com aquilo que eu selecionei logo acima. Vou organizar mais um pouquinho aqui, descer esse gráfico um pouco. E aí, é claro, eu posso colocar um título aqui no meu dashboard. Então, vou clicar aqui nessa caixinha de texto. Orçamento doméstico. Posso encolhê-la um pouquinho para formatar, arrastar para uma outra posição. Então, você pode mover os elementos aqui dentro do Power BI para as posições que julgar mais adequado. Mas ficou tão pequenininho, não tem problema. Você pode ampliar o tamanho da caixa, selecionar os dados e, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, colocar em itálico, centralizar e por aí afora. Então você pode fazer uma série de formatações. Eu gostaria de publicar com o pessoal da minha organização para que as pessoas na minha empresa tenham acesso aos dados que eu criei esse Power BI. Muito simples. Você precisa clicar em publicar. Primeiro ele vai pedir para dar um nome. Eu vou chamar de novo orçamento. Vou dar um salvar. E vou pedir para publicar no meu workspace mesmo. Selecionei. Pronto, está publicado. Vou dar um entendi. Eu estou aqui no espaço do Power BI do meu Office 365. Vou clicar aqui no meu workspace. E eu tenho aqui o meu dashboard novo orçamento. Clicando nele. Aí está o dashboard online para que qualquer pessoa possa consultar. Mas como é que eles vão consultar? Muito bem, você precisa primeiramente fazer um compartilhamento com as pessoas da sua organização. Então você vai clicar em compartilhar, relatório, vai colocar os e-mails das pessoas que você gostaria de compartilhar esse relatório e incluir aqui uma mensagem para elas. Elas precisam ter uma licença do Power BI também para conseguir acessar. E aí você pode decidir se permite que eles compartilhem o seu relatório, se eles podem criar conteúdo, usando o conjunto de dados e por aí afora. Então você decide aquilo que vai dar de autorização. Ok? Feito isso, as pessoas com quem você compartilhou esse relatório terão visibilidade dele. Esse mesmo dashboard eu criei também, claro, com uma cara um pouco diferente no Google Data Studio. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, clica aí no vídeo que está sugerido que você vai ver como fazer isso com uma ferramenta gratuita. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. É claro, se inscreva no meu canal.